E aí, tudo tranquilo? Olha eu aqui, professor Daniel Lustosa, para falar um pouquinho de raciocínio lógico-matemático, a parte psicotécnica desse raciocínio, a parte que vai levar em conta o seu pensamento, tá certo? E agora vamos falar de um tema muito interessante, vamos falar das verdades e mentiras. As melhores questões de psicotécnico estão aqui. As questões que mais vão aguçar o seu pensamento, que mais vão trabalhar em cima dessa ideia, são as questões de verdades e mentiras, tá certo? E basicamente o que nós vamos fazer é trabalhar na contradição das informações para resolver as questões. O nosso trabalho é trabalhar nas contradições das informações, tá certo? Então presta atenção, porque aqui é onde mais a gente vai utilizar o nosso pensamento, tá? Em outros momentos da matéria psicotécnica como um todo, e a matéria psicotécnica é o pensamento, tá certo? Mas onde mais fortemente a gente vai usar este pensamento organizado e esse pensamento trabalhando, neste caso aqui agora a contradição das informações, são nas questões de verdades e mentiras. Acompanhe a resolução das questões, você sabe que a teoria é pouca e a prática aqui é muita, e nela é que a gente vai trabalhando essas ideias e vamos resolver as questões. De cara já na tela, questão de número 1, presta atenção. Angélica, opa, saiu do bonde aqui, não tem problema. Angélica, Bernadette, Cleusa, Dolores e Edith são amigas e brincavam de se pintarem na casa de Edith, quando uma delas virou um vidro de esmalte, sujando todo o tapete. A mãe de Edith perguntou: quem derramou este esmalte? Presta atenção, elas brincavam de se pintar quando uma delas virou um vidro de esmalte, sujando todo o tapete. A mãe de Edith perguntou: quem derramou esse esmalte? Fui eu, gritou Edith. Não fui eu, disse Dolores. A Edith mentiu, falou Cleusa. Eu não vi direito, mas foi a Bernadette ou a Edith, disse Angélica. Não derramei nada e a Cleusa também não, falou Bernadette. Sabendo que uma e apenas uma dessas amigas mentiu, presta atenção, uma e apenas uma dessas amigas mentiu, é possível concluir logicamente que quem derramou o vidro de esmalte foi. Presta atenção, ele está perguntando quem derramou o vidro de esmalte. Ele não perguntou quem está mentindo, tá certo? Ele não perguntou quem está mentindo. Muito bem, mas eu sei que só uma delas mentiu. Eu sei que só uma delas mentiu. Muito bem, vamos lá. Prestando atenção e testando as possibilidades. Se Edith estiver mentindo, fui eu, gritou Edith. Não foi ela. Não fui eu, disse Dolores. Tá certo. A Edith mentiu, falou a Cleusa. O que corrobora com a ideia, ela diz que a Edith mentiu e a Edith está mentindo. Muito bem. Eu não vi direito, mas foi a Bernadette ou a Edith. Verdadeiro. Eu não vi direito, tá certo? E aqui disse, não derramei nada e a Cleusa também não, falou Bernadette. Se isso for verdadeiro, tá certo? A Bernadette também não derramou e a Cleusa também não derramou. Aí você pensa comigo, meu Deus, e agora? Não foi Dolores. Edith não foi. Bernadette ou Edith? Bah, Edith não era, sobrou Bernadette. Só que aí disse, não derramei nada e a Cleusa também não, falou Bernadette. E a Bernadette está falando a verdade. Então, aqui está tendo um probleminha. Observe, nesta frase, eu não vi direito, mas foi a Bernadette ou a Edith. A Edith, disse a Angélica. Tá certo? Aqui está tendo um probleminha. Por quê? Porque eu não vi direito, mas foi a Bernadette ou a Edith. Pela primeira informação, não foi a Edith, porque ela está mentindo. Fui eu, mas é mentira. E pela última informação, que é verdadeira, não derramei nada e a Cleusa também não, falou Bernadette. Então, nem foi a Bernadette, nem foi a Edith. Deu chabu? Deu chabu. Não está certo isso. Mas observe, a partir daqui, eu vou apagar essas marcações em vermelho dentro das frases das garotas para poder explicar o que eu quero que você veja. Preste atenção. Vou apagar aqui, aqui. Pronto. Isso, apaguei. Agora volto no texto. Você lembra que eu coloquei mentira e verdade? Tá certo? Fui eu, gritou Edith. Mentira. A Edith mentiu, falou Cleusa. Essas informações, elas estão corretas e estão relacionadas.
do jeito que cá estão. Mas do jeito que cá estão, e como só uma mentiu, as outras seriam verdades, e deu exatamente a contradição de, na quarta afirmação, eu não vi direito, mas foi a Bernadette ou a Edith, ela está errada, porque nem foi Bernadette, nem foi Edith. Então, observe, eu vou basicamente trocar essas informações relacionadas. E onde era mentira vira verdade, e onde era verdade vira mentira. Aí agora disse assim, fui eu, gritou Edith. Não fui eu, disse Dolores. Tá certo, se foi Edith, não foi Dolores. A Edith mentiu, falou Cleusa, mas isso é mentira. A Edith falou a verdade. Então, se ela diz que a Edith mentiu e isso é mentira, tá certo, porque a Edith mentiu, falou Cleusa, mas a Cleusa está mentindo. Então, a Edith não mentiu, a Edith falou a verdade. Continua mantendo. Eu não vi direito, mas foi a Bernadette ou a Edith. Se a Edith foi quem quebrou, o verdadeiro está. Não derramei nada e a Cleusa também não. Falou Bernadette, tá certo? Não foi Bernadette que derramou, foi Edith. Então agora observe que nós chegamos no resultado e não temos a contradição. Na situação anterior, onde Edith mentia e Cleusa falava a verdade, nós tínhamos uma contradição. Agora, quando a Edith fala a verdade e a Cleusa mente, nós não temos a contradição. E observe, essas duas informações que cá estão marcadas são as informações relacionadas e como só uma delas mentiu, eu tenho que trabalhar com essas informações para chegar no meu resultado. E aí, de cara, lembrando e ou vendo que as outras são verdadeiras, certo? Então, Bernadette não foi, Cleusa não foi, Dolores não foi, não é isso? Estava sobrando Edith ou não foi e Cleusa. Só que Cleusa mentiu e Edith acabou sendo a culpada. Preste atenção. Quem derramou o vidro de esmalte foi Edith. Ele não perguntou quem estava mentindo. Se a pergunta fosse quem estava mentindo teria sido Cleusa. Mas a resposta certa, letra E, quem derramou. Beleza? De boa? Vamos para a próxima. Nossa, professor, deu um trabalhinho, né? Não, não deu trabalho, tá certo? É só você prestar atenção nas contradições. Mas vamos fazer mais que você vai ver que fica melhor. Tá lá. Em uma sala há um técnico bancário que trabalha em uma das 4 áreas: administrativa, técnica, financeira e operacional. Foram feitas 4 afirmações a respeito, das quais 3 são verdadeiras. É verdadeiro o enunciado que afirma que. Vamos ver quais que são as verdadeiras. Bom, se eu disser que ele não é da área operacional, verdadeiro, tá certo. Se eu disser que ele é da área financeira, verdadeiro, aí... bota lá, professor. Verdadeiro. Preste atenção que 3 são verdadeiras. Ele não é da área técnica, verdadeiro, não é isso? E ele é da área administrativa, falso. Oi, professor, deu certo. Ele é da área financeira. É verdade, ele é da área financeira. É verdadeiro o enunciado que afirma que o técnico... é da área financeira. Muito bem. Professor, mas eu olhei aqui e não deu da área financeira. Pois é. Professor. Professor, eu achei que ele não é da área técnica. Essa aqui é a resposta. Pois é, essa aqui é a resposta. Que ele não é da área técnica. Deixa eu só apagar e circular direito, né? Ficou porco isso aqui. Vamos circular direito. A resposta certa é a letra C. Então, professor, o que eu fiz de errado? Vou lhe mostrar agora o que você fez de errado. Que não é que você fez errado, tá certo? Não é que você fez errado. É só que você fez de um jeito e achou que esse era o único jeito. Agora pense comigo. Ele é da área financeira, falso. Observe que eu mudei. Eu mudei os valores aqui, dessas duas. E ele é da área administrativa, verdadeiro. E agora? Agora ele é da área administrativa. Eita, professor, é mesmo? Que pega. Pois é. Agora ele é da área administrativa, tá certo. E aí você ia querer marcar a letra A. E também estava na merda. Tá certo? Professor. Então deixa eu ver se eu entendi. Vou te mostrar. Você entendeu sim, ó. Tipo, verdadeiro, 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 falso, verdadeiro, falso, verdadeiro, verdadeiro. As duas situações estão corretas. As duas situações estão corretas. 3 são verdadeiras. Ele não é da área operacional, ele não é da área técnica. Observe que essas não mudam. Deixa eu até circular de outra cor. Observe que essas não mudam. Que ele não é da área operacional e que ele não é da área técnica. Agora, dizer que ele é da área financeira ou dizer que ele é da área administrativa, isso eu não tenho as garantias.
tá certo? Isso eu não tenho as garantias. Vixe Maria, professor, então se eu fizer de um jeito e der certo, isso não quer dizer que está e ou é o único jeito certo. Isso mesmo. Isso não quer dizer que está e ou é o único jeito certo. Você precisa testar as outras possibilidades, tá certo? E aí, como ele ocupa uma das áreas e 3 afirmações são verdadeiras, as únicas certezas que eu tenho é que ele não é da área operacional e que ele não é da área técnica. E por conta disso, a resposta certa é a alternativa da letra C, que eu até risquei aqui e passei por cima, mas a resposta certa é a alternativa da letra C. Não era para riscar, professor, era para grifar, deixa de ser burro. Tá certo, vamos lá. Era para marcar no textinho. Ele não é da área técnica. Essa é a resposta certa. Presta atenção nas pegadinhas, presta atenção para não errar. E presta atenção nas possibilidades. Para você marcar a alternativa correta, você precisa ter certeza das coisas. Fechou? Vamos à próxima então. Olha lá. Antônia, Vitória e Fernanda são sobrinhas de Carlos, Fernando e Juvenal. Cada uma é sobrinha de um dos citados. Sabe-se que apenas uma das afirmações a seguir é verdadeira. Vixe, mas ele não disse qual era. Assim, podemos concluir que Carlos, Fernando e Juvenal são respectivamente tios de... Vamos ver. Ele disse que apenas uma é verdadeira, mas eu não sei qual é. Então eu tenho o seguinte cenário. Essas situações. Trabalhando com essa possibilidade, Vitória é sobrinha de Juvenal. Tá certo. Fernanda não é sobrinha de Carlos. Isso é falso. Então, se ele diz que não é, mas isso é falso, então Fernanda é sobrinha de Carlos. E depois diz que Antônia não é sobrinha de Juvenal. Mas se ela não é, isso é falso, ela passou a ser sobrinha de Juvenal. Opa, deu problema. Juvenal está com 2 sobrinhas. Mas isso não pode. Eu tenho 3 sobrinhas e 3 tios. Uma sobrinha de cada tio. Tá certo? Cada uma é sobrinha de um dos citados. Como o Juvenal está com 2 sobrinhas, essa opção não serve. Então agora eu vou para a próxima. Aí deixa eu apagar aqui essa parte de quem era o tio de quem. E vamos para a segunda parte. Aí diz assim: Vitória é sobrinha de Juvenal. Não é. Então Vitória eu ainda não sei o tio dela. Fernanda não é sobrinha de Carlos. Verdadeiro. Ó, verdadeiro. Estou nessa segunda coluna. Fernanda não é sobrinha de Carlos. Fernanda também não sei quem é. Antônia não é sobrinha de Juvenal. Falso. Ó, falso, não é sobrinha de Juvenal. Então Antônia, sobrinha de Juvenal. Tá lá. Aí, Fernanda não é sobrinha de Carlos. Verdadeiro. Sobrou para ela quem? Fernando ou Juvenal, não é isso? Mas Juvenal é tio de Antônia. Então, Fernanda é sobrinha de Fernando. Olha, tá dando certo, professor. E a outra diz, Vitória é sobrinha de Juvenal. Isso é falso. Então, era Carlos ou Fernando. Mas Fernando não é, porque Fernando é tio de Fernanda. Então, Vitória, sobrinha de Carlos. Ah, e agora deu certo. Observe, não tem contradição. Vitória é sobrinha de Carlos, Fernanda de Fernando e Antônia de Juvenal. Observe que na segunda coluna, no segundo trabalho, deu certo. E aí, assim, podemos concluir que Carlos, Fernando e Juvenal são, respectivamente, tios de Carlos de Vitória, Fernando de Fernanda e Juvenal de Antônia. Letra C. Professor, mas o senhor não fez a terceira coluna. Vamos fazer então. Vou trocar a cor do pincel para nós fazermos. Vitória é sobrinha de Juvenal. Falso. Então Vitória eu ainda não sei quem é. Fernanda não é sobrinha de Carlos. Falso. Se ela não é, ela é. Né? Porque se ela não é e é falso, é porque ela é sobrinha de Carlos. Então, Fernanda é sobrinha de Carlos. Antônia não é sobrinha de Juvenal. Isso é verdadeiro. Se ela não é de Juvenal, sobrou Carlos ou Fernando. Carlos não é, deu Fernando. Só que Vitória é sobrinha de Juvenal, falso. Então, ela não é sobrinha de Juvenal, é de Carlos ou de Fernando. Só que Carlos e Fernando já têm suas sobrinhas. Então, para quem eu dobrar, isso vai dar uma contradição. Então, a terceira opção também não dá. E aí, agora, de fato, sobrou só a opção do meio que nós tínhamos feita, e isto corrobora com a resposta que nós já temos, que é as sobrinhas respectivas de Carlos, Fernando e Juvenal são Vitória, Fernanda e Antônia. Tá certo? Presta atenção nas possibilidades, presta atenção nas contradições. Tira as contradições, o que sobrar é o resultado correto. Associa as informações, presta atenção, ele diz que cada um é sobrinho de um dos citados e
manda ver para você garantir os seus pontos. Dá trabalho? Dá trabalho. É difícil? Em algum momento, sim, é difícil, mas você consegue fazer, acredite. Olha a próxima. Cássio, Ernesto, Geraldo, Álvaro e Jair são suspeitos de um crime. A polícia sabe que apenas um deles cometeu o crime. Apenas um deles cometeu o crime. No interrogatório, os suspeitos deram as seguintes declarações. Cássio, Jair é o culpado. Ernesto, Geraldo é o culpado. Geraldo, foi Cássio quem cometeu o crime. Álvaro, Ernesto não cometeu o crime. Jair, eu não cometi o crime. Sabe-se que o culpado disse a verdade. Sabe-se que o culpado disse a verdade na sua declaração. Dentre os outros 4 suspeitos, exatamente 3 mentiram. Sendo assim, olha a pergunta. Sendo assim, o único inocente que declarou a verdade foi. Presta atenção que o culpado disse a verdade. Tá certo? O culpado disse a verdade. Essa é a grande solução da questão. O culpado disse a verdade. Dentre os outros 4 suspeitos, exatamente 3 mentiram. Sendo assim, o único inocente que declarou a verdade foi. Muito bem. Vejamos. Se Cássio disser a verdade, Jair é o culpado. Tá certo? Então eu teria que colocar Jair dizendo a verdade, porque o culpado disse a verdade. E aí eu não cometi o crime. Pera lá, mas Jair é o culpado e ele disse que não cometeu. Então Cássio não pode estar falando a verdade, Cássio está mentindo. Agora apago a declaração aqui, o valor de verdade para Jair. Muito bem. Professor, então Jair já não é o culpado. Muito bem, tá certo? Jair já não é o culpado, tá certo? Aí ele disse, eu não cometi o crime. Verdade. Professor, mas eu tinha pagado. Pois é, mas eu voltei a colocar a verdade. Porque está certo, ó. Jair é o culpado do crime. Não, Jair não é o culpado. Isso aqui não é mentira? Então Jair não é o culpado. Aí ele disse, eu não cometi o crime. Verdade. Nossa, professor, e nós já resolvemos a questão. Já, acredite. Olha a pergunta. Olha a pergunta. Sendo assim, o único inocente que declarou a verdade foi. Jair está dizendo o quê? A verdade. E ele disse o quê? Não cometi o crime. Ele é inocente, não é? O único inocente que declarou a verdade. Jair não cometeu o crime, é verdade. Ele é o inocente que disse a verdade. Professor, e quem é o culpado? Acredite, a questão não lhe pediu isso. Não, mas é que eu queria saber. Tá bom, eu vou te ajudar. Eu vou terminar de resolver a questão. Mas a questão já está feita. O inocente que disse a verdade é Jair. Você já sabe. Jair é o culpado? Não, mentira. Jair não é o culpado. E ele disse não cometia o crime. É verdade isso que ele disse. Ele não é o culpado. Aí eu fui lá nele, eu não cometi o crime, isso é verdade. A questão perguntou, o inocente que declarou a verdade é Jair. Acabou. Ah, mas eu quero saber o culpado. Então vamos terminar. Vai lá. Agora, Ernesto disse, Geraldo é o culpado do crime. Se isso for verdade, Geraldo também tinha que estar falando a verdade. Só que aí deu uma contradiçãozinha, porque agora eu tenho 3 pessoas falando a verdade. Mas, na verdade, dentre os 5, apenas 2 falaram a verdade. Porque se tem 5 e 3 mentiram, então 2 falaram a verdade. E aí está aparecendo 3, porque Ernesto disse, Geraldo é o culpado. E a questão me diz que o culpado falou a verdade, então Geraldo tinha que ter falado a verdade. E aí Geraldo falando a verdade ainda piora, porque disse Cássio foi quem cometeu o crime, eu teria um terceiro culpado, então deu bosta. Então Ernesto não está falando a verdade, está mentindo. Ponto, deixa lá. Então agora vamos lá, Geraldo disse, foi Cássio quem cometeu o crime. Ah, isso é verdade, então Cássio era para ter cometido o crime, então Cássio era para estar falando a verdade. Mas Cássio já está mentindo e eu já sei disso. Então Geraldo também não está falando a verdade, está mentindo. Bom, só está faltando alguém falar a verdade, é Álvaro, tá certo? E ele disse, Ernesto não cometeu o crime. Que bom, então não foi Ernesto, não foi Jair, não foi Geraldo, não foi Cássio. Acredite, apesar de não ter sido citado, o culpado é Álvaro. Nossa, professor, essa questão é a questão, né? É,
A questão, principalmente porque você achou a resposta faz horas. O seu trabalho agora era querer achar o culpado, que não havia necessidade. Mas como você insistiu muito no seu âmago profundo para que eu fizesse a questão para achar o culpado, achei para você. E em tudo que nós fizemos, e aqui sim, algo extremamente relevante, não que o que eu tenha falado antes não seja, a gente trabalhando com a não contradição das informações. A não contradição das informações é quem vai resolver o seu trabalho. E essa questão é brilhante. Uma das melhores questões que nós já fizemos até hoje. E muito bem feita, principalmente pela resposta. Você achou a resposta em 1 minuto. Só que você ficou querendo achar o culpado. E aqui vale para mostrar para você que você não precisa gastar o seu tempo, tampouco a sua cabeça, com coisas que você não precisa, tá certo? Olha aqui para mim, rapidinho, dá uma olhada aqui para mim. Aqui ficou muito clara essa ideia. Eu queria achar o culpado. A questão não pediu o culpado. A questão pediu o inocente que fala a verdade. E o inocente que fala a verdade é Jair. Você descobriu faz horas que era Jair. Porque Jair não cometeu o crime. E Jair disse que não cometeu, então ele falou a verdade. Então se ele não cometeu e falou a verdade, ele é o inocente que falou a verdade. A questão já estava acabada ali. 1 minuto para resolver a questão. Só que você gastou mais 5 minutos para achar o culpado. E a questão não pediu o culpado. Presta atenção nas coisas. Beleza? Vamos à próxima. Olha na tela. A questão diz assim: 4 alunos vão a um congresso de artes em uma grande universidade. Na hora do almoço vão ao restaurante universitário e um deles resolve entrar sem pagar. Aparece um técnico administrativo do restaurante que quer saber qual deles entrou sem pagar. Foi o José, disse João. Foi o Antônio, disse José. Não fui eu, disse Francisco. O João não falou a verdade, disse Antônio. Sabes que só um deles mentiu. Pode-se afirmar que o aluno que entrou sem pagar foi. Se só um deles mentiu, e se só um entrou sem pagar, sabes que um deles resolveu entrar sem pagar. Um deles resolveu entrar sem pagar. Então, um deles entrou sem pagar e um deles mentiu. Eu tenho um probleminha se esses 2 camaradas disserem a verdade. Porque um disse que foi José, o outro disse que foi Antônio. Eu teria 2 entrando sem pagar. Então, um desses 2 camaradas tem que mentir. Só que se um desses 2 camaradas tem que mentir, acredite, os outros 2 já estão falando a verdade. E um disse assim: não fui eu, disse Francisco. E o outro disse: o João não falou a verdade, disse Antônio. Então o João mentiu. O João mentiu. E ele disse que foi José, então não foi. E José, que falou a verdade, disse que foi Antônio. Então, pode-se afirmar que o aluno que entrou sem pagar foi, Antônio. Nossa, professor, agora o senhor fez tão rápido. É que à medida que você vai prestando atenção na contradição das informações, você começa a agilizar o processo. A questão é clara, um deles entrou sem pagar. A questão é clara, um deles mentiu. Se José e João falarem a verdade, eu tenho 2 entrando sem pagar. Porque João disse que foi José e José disse que foi Antônio. Então, um desses 2 tem que mentir. Fatalmente, os outros 2 estão falando a verdade. Porque se só um mentiu e é ou João ou José, Francisco e Antônio disseram a verdade. Francisco disse: não fui eu. Tá limpo. João não falou a verdade, disse Antônio. Isso é verdade. Então, se o João não falou a verdade, o João mentiu. Então, eu coloco a mentira no João. Ele disse que foi José, então não foi. E aí, José, que falou a verdade, disse que foi Antônio. Então, quem entrou sem pagar foi Antônio. Acabou a sua questão. Nossa, agora ficou fácil, né, professor? Pois é. À medida que você vai pegando o jeito da coisa e vai trabalhando as contradições, a questão se resolve tranquilamente e naturalmente. Olha a próxima. Meu Deus, aqui o bicho vai pegar. Ela diz assim: 4 candidatos a uma vaga de emprego em uma agência de detetives deverão passar por um teste de raciocínio lógico, que consiste em entrar em uma sala e descobrir em qual das 2 partes sobre a mesa, uma vermelha e outra verde, estão seus respectivos contratos de trabalho. Os 4 contratos estão em uma mesma pasta. Cada um deles poderá fazer uma única pergunta a um de seus 2 possíveis futuros chefes. Um responderá sempre a verdade e o outro sempre mentirá. Os candidatos não sabem, todavia, qual dos 2 chefes falará a verdade e qual mentirá. O candidato 1 perguntou a um dos chefes em qual parte estava o seu contrato, ouviu a resposta e saiu. O candidato 2 fez a mesma pergunta que o primeiro, só que casualmente escolheu o outro chefe, ouviu a resposta e se retirou. O candidato 3 entrou na sala, pegou uma das pastas na mão e perguntou a um dos chefes: o seu amigo me diria que nesta pasta se encontra o meu contrato? Ouviu a resposta e saiu. Entrou o último candidato e, com o dedo apontado para um dos chefes, perguntou ao outro: em qual pasta ele diria que está o meu contrato? Na verde foi a resposta que ele obteve.
Preste atenção. Com base na situação hipotética, julgue o item a seguir. A partir das perguntas feitas pelos 4 candidatos e das respostas obtidas, é correto afirmar que os contratos estão na pasta vermelha. Vejamos. Agora eu preciso que você olhe para mim. Olha aqui para mim. 2 chefes. Um fala a verdade, o outro mente. 2 chefes. Um fala a verdade, o outro mente. 4 candidatos. Um entrou, perguntou em qual parte estava o contrato, ouviu a resposta e saiu. O outro entrou, o segundo, perguntou para o outro chefe em qual parte estavam os contratos, ouviu a resposta e saiu. O terceiro entrou, pegou uma pasta na mão e perguntou para um o que o outro ia dizer, se os contratos estavam naquela pasta. O último entrou, apontou para um e perguntou para o outro o que esse um ia dizer. Em qual cor da pasta estava o contrato. E a resposta que ele obteve foi a verde. Agora preste atenção no que eu vou lhe falar agora. Isso é o que nós chamamos de pergunta cruzada. Pergunta cruzada. Eu vou escrever no quadro. Preste atenção. Você tem alguém que fala a verdade e você tem alguém que mente. Você perguntou para um o que o outro vai dizer. Então preste atenção. Você perguntou para este camarada que mente o que esse camarada que fala a verdade vai dizer. Esse camarada que mente é que vai lhe dar a resposta. Presta atenção. Você perguntou para o camarada que mente o que o outro camarada que fala a verdade vai lhe dizer. Bom, esse camarada vai lhe dizer a verdade. Mas quem vai lhe dar a resposta é o cara que mente. Então acredite, você vai receber dele a resposta mentirosa. Ah, professor, mas poderia ser o contrário, não poderia? Poderia. Poderia ser, é mais fácil eu apagar o M e o V do que o resto das linhas, não é isso? Você poderia perguntar para o candidato que fala a verdade o que o outro que mente vai dizer. E acredite, você perguntou para o candidato para o chefe que fala a verdade o que o chefe que mente vai dizer. Só que olha a pergunta que você fez. Olha a pergunta. Aqui é o grande entendimento da questão. Você perguntou para o que fala a verdade o que mente vai dizer. Bom, o que mente vai mentir para ti. E esse cara que fala a verdade vai só reproduzir a resposta do que mente. Não é a resposta dele que fala a verdade. É a resposta da pergunta que você fez. Você perguntou para o que fala a verdade o que o outro, que é o que mente, vai dizer. Então, o que mente vai mentir. E o que fala a verdade vai reproduzir para você essa resposta. Ou seja, de novo você vai tomar-lhe uma mentira. E aí, aqui a gente fecha o entendimento da questão para pergunta cruzada, perguntar para um o que o outro vai dizer, e neste caso, obviamente, um falando a verdade e o outro mentindo. Pergunta cruzada, a resposta sempre é a mentira. Pergunta cruzada, neste cenário, um fala a verdade e o outro mente, perguntando para um o que o outro vai dizer. Pergunta cruzada, um fala a verdade e o outro mente, a sua resposta sempre é a mentira. E se a resposta da questão foi em qual pasta está o meu contrato? Verde. Verde é a mentira. E, portanto, volta na tela, a partir das perguntas feitas pelos 4 candidatos e das respostas obtidas, é correto afirmar que os contratos estão na pasta vermelha. Está certo. Porque se a resposta, olha aqui, ó, se a resposta foi na verde, então, a resposta que ele obteve, a verde é a mentira. Logo, a verdadeira é a pasta vermelha, a questão está certa. Nossa, professor, essa foi a questão. De fato, essa foi a questão. Presta atenção, pergunta cruzada, resposta mentira. Mas entende a ideia da pergunta cruzada. Tem 2 pessoas, uma fala a verdade e a outra mente. Eu perguntei para uma o que a outra vai dizer. A resposta sempre vai ser a mentira. Muito bom. Vamos à próxima. Lucas encontrou as seguintes sentenças em um livro de lógica. A próxima sentença é verdadeira. A sentença anterior é falsa. Analisando as 2 sentenças, é correto afirmar que 1 e 2 são necessariamente verdade. Vejamos.
A próxima sentença é verdadeira. Se isso for verdadeiro, a próxima é verdadeira. Só que a verdadeira disse a sentença anterior é falsa, mas ela era verdade. Então não deu. Professor, então não tem como as duas serem verdadeiras. É verdade. Um é verdadeiro e dois é falso. Não tem como, porque se um for verdadeiro, dois tem que ser verdadeiro, porque ele disse que a próxima é verdadeira. Então também não deu a letra B. A letra B. Um é falso. Opa, vamos botar um falso. Eu acho que vai dar certo aqui, professor. Não é o marca-texto, professor. É a borracha. Vamos botar, vamos apagar. Vamos lá, pintar. Falso. Um é falso. A próxima sentença é verdadeira. Isso é falso. Então a próxima sentença não é verdadeira, a próxima sentença é falsa. Só que ele diz a sentença anterior é falsa. Tá certo? A sentença anterior é falsa. Então isso não tem como ser falso. Isso é uma verdade. Aqui é o que nós chamamos de contradição. Ele disse, a próxima sentença é falsa. Ela está sendo falsa, então isso aqui não tem como ser falso, isso é verdade. Só que ele disse que a 1 é falsa e a 2 é verdadeira. Mas não dá para 2 ser verdadeira. Porque a sentença 1 diz, a próxima sentença é verdadeira, isso é falso. Então não tem como. Então, vixe Maria, professor, complicou aqui. Pois é, calma, lê as alternativas. 1 e 2 são necessariamente falsos. Não tem como. Porque 2 diz, a sentença anterior é falsa. Falsa ela é, então 2 tinha que ser verdade. Chorou, professor. Só sobrou a letra E? Acredite, a letra E é que está certa. 1 e 2 são mutuamente inconsistentes. Fato. Por quê? Porque se um for verdadeiro, 2 tem que ser. Mas aí 2 já faz com que a 1 fique contraditória. Então não dá. Se um for falso, a 2 tem que ser falsa. Mas aí a 2 sendo falsa, ela contradiz a 1. Então as duas são mutuamente inconsistentes. Amigo, dá uma olhadinha aqui para mim. Letra E nessa resposta. Isso aqui é do babado, né? Isso aqui é do caralho. Isso aqui é o que faz a tua mente funcionar. E pode ter certeza, isso aqui é o que faz você ficar bom no raciocínio lógico e resolver todas as questões de todas as matérias do raciocínio lógico. E ouso dizer, de todas as matérias do seu concurso. Porque a sua cabeça ela está funcionando, ela se obrigou a funcionar, ela está pensando, ela está trabalhando. E o fato dela pensar, e o fato dela funcionar, e o fato dela trabalhar, ajuda você a aprender todas as matérias de todas as disciplinas. E, obviamente, também a matéria de raciocínio lógico. Olha, todas as questões que nós fizemos, todas elas são importantes, as ideias, o tempo para você não perder na prova, tá certo? E, fatalmente, você vai nadar de braçada no sentido positivo de é só isso a prova. Vai gabaritar e vai passar. Beleza? Tamo junto, um abração e vamos nessa!